Até tempos recentes, discutia-se, às vezes até no elevado tom de polêmica, a questão envolvendo a evocação dos mortos por parte do Espiritismo. Alguns segmentos religiosos acusavam a doutrina espírita de se insurgir contra a Bíblia, porque, segundo estes tais, consta lá uma proibição de Moisés sobre este assunto. Embora eu tenha até agora falado os verbos no passado, bom se diga que ainda hoje muita gente ataca os espíritas pela prática da mediunidade. Por isso nós optamos hoje por tratar no tema livre deste assunto com a finalidade de esclarecer dúvidas e realçar a verdade. Além desse assunto, nós temos o quadro Fonte Allan Kardec, as causas atuais dos sofrimentos, e para encerrar, as razões dos fatos, onde eu trarei para vocês justamente os traços biográficos de uma destacada personagem dos fenômenos de efeitos físicos, aquela classe de fenômenos capazes de causar grande impacto aos assistentes. Estamos falando da senhora Hope, ou Elizabeth Desperance, estudada na época por alguns dos maiores cientistas da época. Então aguarde os detalhes logo mais, especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo. Diálogo Espírita número 360 está no ar. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar, ou pretende abordar o tema evocação dos espíritos. Evocação e invocação. Joilson Mendes e a Rose comigo mais uma vez. Joilson, direto para você o pontapé inicial. Qual é a diferença entre evocação e invocação? Bom, ele vem do latim, né, que é o vocare, que é o chamar. Aí tem os prefixos. O prefixo in, que é chamar para dentro. O prefixo e, que é para fora. E aí a diferença ela é muito sutil. Porque quando você vai evocar o espírito, você está chamando o espírito para conversar. Agora a pessoa, quando ela vai dar a comunicação de um espírito pela capacidade da psicofonia, ela está invocando o espírito, porque o espírito vai falar através dela. Aí é como se fosse, é no sentido de estar dentro. Muito embora nós sabemos que a psicofonia, o espírito não entra dentro do teu corpo. A ligação é cérebro a cérebro, mente a mente ali, né? Mas é o sentido que se dá. Então, tem até aquele detalhe, né? Então, quando você for invocar, né, você tem que invocar, então, os espíritos superiores. De preferência. Agora, se você for tratar de um espírito já com problemas, né, ou quer saber alguma coisa, aí você evoca o espírito para que haja a comunicação. Então, só que é muito sutil essa questão do invocar e do evocar, e as pessoas até se confundem com esses dois termos. Acho que um exemplo que serve aqui para ilustrar, Joilson e Rose, é assim, né? A evocação é você ser na mesa mediúnica e você colocar o nome de um espírito que está perturbando uma família, qualquer coisa. Às vezes você não sabe o nome do espírito, mas há um espírito e você chama ele com autorização dos espíritos superiores para ele ser trazido ali e dialogar com ele. Agora, quando você faz uma prece e pede ajuda a um determinado espírito, teu espírito protetor, você está invocando, estou correto? O que a gente entende normalmente é isso, né? Evocar, você chama, invocar, você pede uma proteção, pede um auxílio, uma complementação, de preferência para o espírito bom, né? Agora, Rose, eu falei até na abertura sobre essa questão que muitas vezes os espíritas são acusados de se insurgir, de infringir a Bíblia, porque Moisés proibia as evocações, as adivinhações, aquela coisa toda. Explica para nós isso aí, por que o Espiritismo, nós espíritas, temos uma maneira diferente de ver isso aí. Bom, em primeiro lugar, Moisés tinha mais era que proibir mesmo. Por quê? Na antiguidade, os judeus estavam mal acostumados no Egito a fazer consulta, né, aos médiuns para tomar qualquer decisão sobre o seu dia a dia.
Então eles recebiam orientações materiais, pagavam pela orientação. Claro que no dia de hoje, né, qualquer pessoa esclarecida evita esse tipo de situação. A gente não acredita que alguém com o mínimo de esclarecimento vai consultar uma pessoa, pagar por uma orientação e fazer perguntas de cunho material, né? Pelo menos não deveria. Moisés tinha que coibir um abuso, a dependência que o povo tinha das evocações espirituais. O que ele fez? Ele proibiu porque o povo não sabia usar, porque não havia maturidade para intercâmbio mediúnico ainda disseminado e generalizado. Se ele proibiu, é sinal que existia, era frequente, né? E era preciso coibir. Entretanto, como todas as coisas, na dose devida e com os cuidados certos, é um mecanismo de profundo esclarecimento, de profundo consolo, de abertura de dimensão, de visão de vida, a possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos. Entretanto, é preciso o quê? Jejum e oração, né? Disciplina moral, conhecimento das técnicas. Kardec tentou, com o conhecimento revelado pelos espíritos superiores, tentou democratizar o acesso à comunicação mediúnica dentro de diretrizes de controle ético, de controle moral e técnica apropriada. Ele publicou, escreveu, codificou o livro dos médiuns, ditado pelos espíritos, para que todos tivessem a possibilidade de acesso por si mesmos às comunicações mediúnicas e não dependessem mais de intervenção de terceiros para acessar o plano espiritual. Joelson, a gente nota na vivência nossa no movimento espírita, e principalmente dentro da casa espírita, muitas vezes a pessoa que chega pela primeira vez, ou até um colega de trabalho, de um familiar um pouco mais distante que não acompanha as nossas atividades, é muito comum a seguinte situação: a pessoa chega e pergunta para você, escuta, onde é que tem um centro espírita que eu possa receber psicografia? Porque eu perdi, eu não me conformo com o desencarne de fulano, da esposa, de filho, de não sei quem, e às vezes por morte natural, morte violenta, enfim. E a gente nota que há um desencanto por parte dessas pessoas quando você diz que você começa a pensar e você começa a ler, olha, tem mas eu não sei se faz, eu não conheço, porque a maioria das casas espíritas realmente não faz esse tipo de atividade. Aqui em Curitiba de chamar lá para... Como é que funciona, afinal de contas, no espiritismo isso? Então, aqui em Curitiba e acredito que no Paraná de forma geral, pela própria orientação da Federação Espírita Paranaense, eu particularmente não conheço nenhuma casa espírita que faça esse tipo de atendimento, mesmo porque é algo muito delicado. Tem que ser um médium muito capacitado, você tem que ter confiança, você tem que saber que a pessoa realmente é séria, porque senão a pessoa já está sensível porque um parente, um amigo desencarnou e ela não está sabendo lidar direito com essa situação. Então, para ela cair na mão de um charlatão, de uma pessoa que engana, é muito fácil. E detalhe é que tem pessoas ainda que cobram para fazer esse tipo de serviço. Então, particularmente diretamente aqui, indiretamente. Né? Então, o que a gente... Vendendo livros... Pois é. E o que a gente costuma fazer é orientar a pessoa para frequentar a casa espírita, receber a fluidoterapia, que vai ajudar no equilíbrio dela, estudar a doutrina espírita, vir participar de um grupo de estudos. Mas é muito difícil. Eu, particularmente, não conheço, aqui em Curitiba, nenhum médium, ninguém que trabalha desse jeito, para ter a confiança de indicar uma pessoa, você vai lá em tal casa espírita que lá tem. Eu não conheço aqui em Curitiba. Até porque, né, Joilson, Rose, existem alguns pré-requisitos para... Não é tão fácil essa comunicação, assim, qualquer pessoa pega o seu parente desencarnado e faz vir um passe de mágica. O Chico Xavier, o grande médium mineiro, Francisco Cândido Xavier, dizia que o telefone do além só toca de lá para cá, né? É controverso. Relativo, Há controvérsias. Nem sempre. Mas, de um modo geral, quais seriam os critérios? O que precisa? O que precisa para um espírito se comunicar, seja para a psicofonia, para a psicografia? Em primeiro lugar, né, nós temos que lembrar
que uma mãe que perdeu um filho, alguém que perdeu um ente amado, é muito natural o desejo de obter notícias. Faz parte, né, dos nossos laços de afeto humano. Entretanto, nós temos que reconhecer que mudou a situação daquele nosso ente querido, que ele está numa nova fase de existência, continua a viver, mas está ele mesmo enfrentando um período de adaptação, às vezes difícil para ele. E muitas vezes a nossa evocação, né, nosso chamado mental, mesmo que a gente não procure um médium para obter a comunicação, nosso chamado mental constante, certamente pode prejudicar essa readaptação dele às suas necessidades espirituais de momento e não ajuda. Então a primeira coisa que é preciso lembrar é que é preciso confiança em Deus, a certeza, se for possível, que a vida continua, mas um desapego. Amor verdadeiro sem apego. E depois nos lembrarmos que a comunicação mediúnica, ela está ao alcance, até certo ponto, de todas as criaturas, por possibilidades próprias, se a pessoa educar e desenvolver seu dom, né? É possível que a pessoa desenvolva suas antenas e capte? É possível. Entretanto, para que o espírito possa vir, se ele está atendido, se ele está encaminhado, ele não está à toa, ele não está solto à disposição dos nossos chamados. Ele precisa que essa vinda seja oportuna para ele, que possa ser um elemento de reequilíbrio espiritual. Estamos em condições de oferecer conforto, nós que estamos chamando, não vamos desequilibrá-lo na difícil readaptação. Ele precisa autorização daqueles que estão cuidando dele, se ele não está solto, para que ele possa vir sem se desequilibrar e sem desequilibrar as pessoas que estão aqui. Ele precisa ter, e nós também, merecimento para esse encontro, mas mais do que merecimento, precisa ser oportuno. Esse encontro tem que ser necessário para a melhoria das nossas condições e das dele também. E por último, precisa um médium em condições de captar as ideias dele com fidelidade, de maneira tal que não deixe dúvida naquele que está chamando, porque se ele ficar em dúvida, é pior a situação posterior do que a anterior, em que ele ainda não tinha notícias. Então são muitas condições reunidas para que essa comunicação se dê com êxito. Não é preferível estudarmos as possibilidades de termos notícias dos nossos amados por nós mesmos, entregarmos a Deus a sua possibilidade de reequilíbrio e confiarmos nos reencontros se estivermos com amor sem apego, até nos momentos do sono, em que certamente podemos nos encontrar. A distância que nos separa dos nossos amados são 8, 10, 12 horas, não é mais que isso. Se nós tivermos equilíbrio, nós nos reencontramos no desprendimento do sono e poderemos nos lembrar de alguns desses sonhos lúcidos que nos trarão consolo sem prejudicar ninguém. Só acrescentando ali, né, Rosa, que tem mais um requisito importante aí, que tem que ter um médium apto, foi isso que o Joilson enfatizou ali. Não é qualquer médium, porque tem médios... Que não deixe dúvidas quanto aos detalhes da comunicação. Mas não é só isso, tem que a preparação, há uma aproximação do espírito, às vezes horas, até 2, 3 dias antes, aproximado daquele médium para se estabelecer uma sintonia, uma afinidade, tem que ter uma afinidade fluídica e tem que ter uma sintonia mental. Sem isso não há comunicação, é a mesma coisa que você tentar assistir um canal sintonizando o outro, não tem como assistir o programa de um canal no outro. Então tem que ter uma conexão entre os dois. É muito importante, né? E o médium, por mais, a não ser um Chico Xavier, que era super versátil, afora isso, como o Joilson colocou, não é muito comum se encontrar essa condição. Mesmo porque, né, para ter uma comunicação dessa natureza, eu acredito que o médium ele tem que trazer para a pessoa que está ali buscando uma informação que seja de conhecimento da pessoa que está ali, que o médium não teria esse conhecimento. Né, para validar, porque senão normalmente as mensagens que vêm são aquelas mensagens genéricas. E aí você fica na dúvida, e a pessoa fica na dúvida. Até porque eu não sei se você concorda, mas quando a gente entra em transe mediúnico, é muito fácil captar ideias de cunho geral, que até demonstram a personalidade do comunicante. Mas nomes diferentes que nós não conhecemos, para mim, pelo menos, quando eu escuto, é quase como se o espírito estivesse falando com movimento de lábios e eu não entendo.
Quando o nome é muito diferente, quando o dado é muito específico, eu tenho dificuldade de captar. Então, com quantos médiums isso acontece também, né? Então, às vezes, traz mais perturbação do que ajuda. Se a pessoa desenvolver a sua capacidade de entregar a Deus e de sensibilizar e de conectar por si mesma, ela ganha muito mais. E o livro dos médiuns está aí, com todas as orientações. Eu queria abordar mais um tema importante aqui, antes que nosso tempo se esgote, que é justamente essa situação de espíritos perturbadores em reuniões de desobsessão nas casas espíritas. Exatamente. Só para fazer uma ilustração aqui, eu achei na Revista Espírita de abril de 1861, Kardec disse assim, ele compara a evocação, achei interessante, compara a evocação de um espírito ao chamado de um amigo no meio de uma multidão. Eu fiquei refletindo em cima disso. Mas o que eu queria de vocês, para encerrar, é exatamente isso. Espíritos perturbadores só podem ser evocados para virem e serem doutrinados ou esclarecidos numa reunião mediúnica? Doutrinado é meio difícil, mas esclarecido sim. Perturbador sim, a gente pode ser evocado qualquer tipo de espírito. O Kardec coloca isso. Justamente para quê? Para você poder conversar com ele, para você poder orientar, poder explicar para ele o que está acontecendo, muitas vezes que ele não sabe. Isso usando para o bem, né? Para o bem, claro. E temos que ter a ideia também e o conhecimento de que se nós pensarmos firmemente em alguém, né? E às vezes até com críticas e comentários sobre a vida deles, nós estamos fazendo uma espécie de evocação. Então a caridade cristã na nossa linguagem nos preserva de atrairmos companhias que às vezes depois temos mais dificuldades de nos livrarmos. Então é isso, gente. Evocação, invocação, o que pode, o que não pode, a proibição de Moisés, uma coisa que, né, ficou lá atrás e que não tem mais, não se justifica mais nos tempos presentes. As casas espíritas bem orientadas, elas têm regras, têm normas muito claras a respeito, sem risco de charlatanismo, de fraudes, etc. Né? Então é melhor trabalhar menos, fazer menos, sem tanta ostentação, do que querer fazer muito e acabar desequilibrando e causando mais problemas do que trazendo solução. Segue nosso programa com os demais quadros. O jornal Comunicação Espírita, periódico da Associação de Divulgadores Espiritistas do Paraná. Nessa edição aqui de novembro e dezembro de 2019, nós estamos tratando de assuntos muito interessantes, como, por exemplo, que a caridade não pode ser excludente, ou seja, ela deve ter seu caráter de universalidade. Um tratado muito interessante sobre a desobsessão, uma tarefa complexa das casas espíritas. Ao final aqui também nós estamos falando um tópico sobre a faculdade de clarividência. Então vejo que são muitos assuntos interessantes. Também aqui ainda o trabalho de um grupo espírita junto aos presídios aqui do estado do Paraná. A cada edição sempre nós estamos procurando fazer o melhor para o nosso leitor. Faça a assinatura do jornal Comunicação Espírita. Olá, amigos! No quadro Fonte Allan Kardec, nós vamos falar das causas atuais das aflições. Bem, as aflições que passamos na vida podem ter duas causas, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Segundo Allan Kardec. Ou seja, as causas atuais, que seriam da própria pessoa, e as causas derivadas de outra vida, de vidas passadas, né? No tema de hoje, vamos falar sobre as causas atuais. Então, em geral, nós, seres humanos, precisamos nos desenvolver tanto moralmente quanto intelectualmente. Bem, se desenvolvermos mais a parte intelectual e não avançarmos na parte moral, então teremos dificuldades resultantes desse desenvolvimento que não está gradativo ou que não está contento naquela encarnação. Então, temos muitas encarnações para aprimorarmos e evoluirmos tanto moralmente quanto intelectualmente. O fato que a maioria das nossas aflições hoje decorrem dessas dificuldades morais, né? O Kardec vai trazer o orgulho, o egoísmo, a ambição,
às vezes a ignorância, o ignorar aqui não seria a ignorância com sentido pejorativo, não é essa ignorância, mas a ignorância de desconhecer. Quantas pessoas, e vimos isso na psicologia com muita frequência, quantas pessoas elas recusam-se a conhecer algo que elas não estão dispostas ou que entrariam em conflito com as suas próprias crenças ou com aquilo que elas aprenderam? Quantas pessoas são muito inflexíveis com relação a si próprias, que se criticam muito, que não se dão a oportunidade da aprendizagem, que são acusadoras de si própria. Quantas pessoas se vitimizam, colocam-se na posição de vítima e podemos perceber isso muitas vezes no quadro depressivo. Quantas pessoas ficam ansiosas com o futuro e tentam controlar o futuro, acreditando que elas têm ou podem controlar o tempo, o espaço, as coisas que não estão de fato no seu controle, né? Quantas pessoas por orgulho não pedem perdão. Quantas pessoas por vaidade se perdem através das mídias, do que elas assistem hoje, e é muito frequente, né? Essas preocupações e essas pesquisas relacionadas à depressão por conta das mídias sociais. Então as pessoas também se perdem na vaidade. Quantos pais que não conseguem colocar limites aos seus filhos e acabam deixando eles exigirem ou serem tiranos desde pequenos ou desrespeitarem as autoridades, no caso professores na escola, as autoridades em casa, os adultos, as pessoas que são mais velhas, né? Então, quantos males, quantas aflições poderíamos evitar se abrangêssemos um pouco o nosso conhecimento no conhecimento moral, né? Na bondade, na caridade, no fazer o bem, no altruísmo, na ajuda, de certa forma, ao próximo. Quando nós nos colocamos de uma maneira mais aberta, olhando para essas nossas dificuldades, nós estamos olhando para dentro, nós estamos aprendendo sobre nós próprios. E aí isso vai de encontro com o Espiritismo, que traz: conheça-te a ti próprio, conheça-te a ti mesmo, saiba onde está o mal, saiba onde você pode melhorar, né? Então aqui nós temos que trabalhar contra o nosso próprio orgulho, a nossa própria ambição, a nossa própria vaidade, a nossa própria crítica exagerada conosco mesmo e com os outros, e entendermos que estamos num processo evolutivo, né, de aprendizagem. Se olharmos dessa maneira, fica mais fácil e conseguiremos lidar de uma maneira muito mais flexível com as causas atuais das aflições, né? Então, vamos olhar com isso com carinho. Muita paz. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Vou relatar hoje para vocês alguns dos fatos mais marcantes da vida da médium inglesa Elizabeth Esperance, ou Mr. Hope, que viveu de 1855 a 1919. Isso é para demonstrar que, a quem nunca ouviu falar, alguns tipos e a intensidade dos chamados fenômenos de efeitos físicos. Um dos efeitos mais notáveis dela eram as materializações, porém, ela produzia também, ou tinha, a faculdade da clarividência, a psicografia, produziam-se ruídos em torno dela, fenômenos de transportes e desdobramentos. Ela foi estudada pelo jornalista e filósofo russo Alexander Aksakov por mais de 20 anos, e ao todo ela foi estudada por outras pessoas também ao longo de 30 anos. No livro da própria D'Esperance, No País das Sombras, no prefácio ela narra que certa vez recebeu a carta de uma pessoa que pretendia cometer suicídio e que, ao ler um artigo
psicografado por ela do espírito Stratford e publicado por Aksakov, acabou mudando de ideia. No início dessas reuniões de materializações, ela ficava separada das demais pessoas num gabinete, isolada. Porém, com o passar do tempo, ela começou a fazer as experiências junto aos demais assistentes. E ali ela podia ver, ouvir os espíritos e, inclusive, dialogar com eles. Nesse livro dela, há 28 fotografias de um período coberto entre 1880 e 1890, com materializações de espíritos, plantas, flores transportadas do exterior e também fotos com desenhos reproduzindo aquilo que ela via nas suas vidências. Curiosidade, um lírio dourado de 2 metros de altura ficou materializado por uma semana. Tiraram 6 fotos dele e depois desapareceu. No livro História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, o criador do personagem detetive Sherlock Holmes, ele também espírita, ele conta que a Elizabeth psicografava não só em inglês, mas também em alemão e latim. Lia cartas lacradas, desenhava no escuro e respondia sobre qualquer ciência. Ela via e conversava com os espíritos desde criança, ela possuía essa faculdade. E via espíritos de crianças também, mas uma espécie de mentora sua era um espírito chamado Yolanda, uma moça árabe. William Owen viu o espírito de Yolanda materializado produzir 27 rosas e uma planta rara, Ixora, que durou 3 meses. Um espírito feminino, e ali muito belo, entregou uma planta e beijou esse estudioso. Ele retribuiu na mão dela e depois a entidade desvaneceu-se, foi reduzido a um punhado de pó branco no chão. Isso em agosto de 1889. Em 1876, Desperrences produziu moldes de mãos e pés em parafina, impossíveis de serem feitas com ser vivo, porque a parafina tem que estar fervente para se produzir esse tipo de situação. Ou ela vai se quebrar, se por acaso já estiver fria, o molde vai quebrar porque não comporta. Os pés e as mãos são maiores do que as aberturas. Então, é mais um efeito comprobatório dos fenômenos, aliás, não só dela, mas de outros médiuns também. Em 1893, o espírito Yolanda foi agarrado por um pesquisador mais afoito, e isso repercutiu muito na saúde da médium durante várias semanas. Como a Desperrences, vários outros médiuns causaram frisson nos meios acadêmicos da época, principalmente a segunda metade do século XIX e o início do século XX. Entre eles, Eusápia Palladino, a Sra. Piper, Eva Carrier, Florence Cook, Daniel Douglas-Home, Henry Slade e muitos outros. Então vale a pena pesquisar e estudar esses personagens que tanto contribuíram para o estudo e conhecimento da mediunidade. Até a próxima semana. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.